Sejam bem-vindos ao nosso programa Aras e Raças. Na nossa vida, estamos em constante evolução e sempre fazendo nossas escolhas. Quando se tratam de equinos e da maneira como treiná-los, isso não é diferente. Por isso, essa semana preparamos um especial sobre doma e vamos começar falando sobre a doma tradicional. Como ela é feita? Quais são as divergências de opiniões sobre ela? Durante o decorrer da semana, falaremos sobre as demais domas. Confira! A escolha do tipo de doma mais adequada é um assunto que gera muitas discussões entre os criadores. Gaúchos e paulistas são hoje os principais envolvidos com cavalo crioulo, seja criando, comercializando, competindo ou treinando para as dezenas de modalidades que envolvem este animal. A primeira etapa para qualquer pretensão maior destes profissionais é a doma, que basicamente pode ser dividida em dois tipos: a tradicional, mais conhecida como gaúcha, e a racional ou paulista. Assim como a disputa pelos primeiros lugares nas competições, as opiniões sobre qual dos tipos é o ideal nem sempre serão unânimes. Há os prós e os contras de ambas, mas alguns dos principais domadores do país concordam em pelo menos uma coisa: cada um tem sua maneira de ensinar o seu cavalo. A parte equina, eu vejo assim, você pode, às vezes você tem um garanhão importante de um plantel e até mesmo ele ficar encocheirado, sempre os garanhões, eles têm que ficar encocheirados porque sempre pode às vezes ir numa cerca, escapar, já tem esse perigo de machucar. Então, quanto mais liberdade para ele, melhor. Se você forma um piquete, ele é avedado, digamos avedado, ele está sem animal nenhum. Na parte dos equinos, você tem que ter o que é? Um gadinho, tipo umas 10, 15 cabeças. Tá bom, eu vou soltar uma tropa num pasto recém-formado. Eu deixo esse gado passar lá primeiro, dar uma batida no piquete, uma batida que é andar, pisotear, porque lugar que tem animais peçonhentos, no caso cobra, esse trem, ele não gosta de pisoteio, ele vai embora. Então, esses são os cuidados que deve tomar com um garanhão, animal que está muito encocheirado, para soltar, porque um piquete sempre bem cercado de tábua ou madeira, nunca arame. Esses são os cuidados que deve tomar para evitar esse tipo de problema, entendeu? Cada domador tem seu estilo, seus truques, mas o básico não difere muito. Na doma racional, mais praticada em São Paulo, sendo por isso também conhecida como paulista ou americana, geralmente o cavalo ainda chucro é colocado em uma mangueira bem pequena. Junto com ele, o domador, com uma varinha, procura atrair a atenção do animal, trabalhando o cavalo sem nenhum tipo de interferência direta, como laçar ou puxar. É um trabalho paciencioso por parte do homem, na espera de espertar o interesse do animal. O cavalo continua distante e arisco até que, através da confiança, busca se aproximar do domador, permitindo que ele coloque o bucal e depois a sela. Já na doma tradicional, também chamada de gaúcha ou campeira, a mangueira pode ser bem maior, porque muitas vezes o domador não estará sozinho. O trabalho já se inicia com o cavalo sendo laçado no pescoço e puxado de um lado para o outro, por vezes por dois homens. A doma tradicional muitas vezes se torna um trabalho cansativo, pois vale lembrar que o cavalo é um animal forte e que não se entrega facilmente. Às vezes é preciso até dois homens para conseguirem pôr o bucal e o maneador de couro no cavalo, evitando assim que ele dê coices e afastando das cócegas. Descobrir qual dos dois tipos de domas é mais utilizado é praticamente impossível. A divisão começa pelo apelido gaúcha ou paulista. João Francisco Melo, mais conhecido como Pesco, trabalha no Sindicato Rural de Júlio de Castilhos. Prepara animais de diversas cabanhas gaúchas. Para Pesco, a utilização do tipo específico da doma varia de profissional para profissional, e ele não se acanha em dizer que usa um pouco de cada. Na doma racional não se puxa a boca do cavalo, o que não é bom para disputas como o freio de ouro, que exigem um domínio total sobre o animal, ele explica.
Por outro lado, os paulistas são conhecidos por preparar animais especialistas nos giros sobre as patas e nas esbarradas. A doma racional se adapta mais aos profissionais de São Paulo, porque nas competições como a rédea e a apartação, são muito realizadas neste tipo de estado, onde não é permitido puxar o animal pela boca. O animal obedece às pernas e à voz do cavaleiro. Escolher a mais adequada é um assunto que geralmente causa muitas discussões entre estes profissionais. De um lado, os defensores da doma tradicional, que usa força para domar o cavalo. E do outro, aqueles que seguem a doma racional e apostam na obediência e condicionamento do animal, como o paulista Gilson Vendrame, da estância Dom Quixote. A doma racional é a mais adequada para o cavalo, independente da modalidade que ele vá disputar, diz ele. Para Vendrame, esse tipo de doma faz que o animal passe por um treinamento que vai da nuca até a sua garupa. Depois disso, se consegue qualquer coisa deste cavalo, que se torna um animal bem flexível. Diferenciada, porque o muar ele tem mais personalidade realmente. O cavalo ele se entrega mais fácil, mais rápido. E o muar ele dá um pouco mais de trabalho, só que ele dá mais gratidão para você mexer nele, porque a personalidade dele é forte e você aprende a conviver o mundo natural, a natureza. Você aprende em torno de uma mula. Um olhar de uma mula já diz tudo. Então através do muar você aprende a ver como a vida é, do jeito que ela é. O muar a gente começa do chão, só que tem o objetivo de um cavalo e de uma mula, a doma, o começo pode ser até igual, trabalha ela do chão, só que ela não pode ficar muito tempo do chão, no caso o cavalo é um charreteamento, flexiona nele do chão. O muar você vem, faz a doma do índio nele, monta pelo já primeiro. Hoje tudo que fazia antigamente, que abria uma capa, era por último. Hoje a gente faz primeiro, você mobiliza ele, faz a doma do índio, tá pegando ele durante uma semana, 2, e passando capa nele, montando o pelo, descendo. Depois a gente vai fazer uma demonstração de uma mula aqui, para vocês verem como que é o princípio de uma mula. Mas ela é mais voltada para cima, um cavalo, a doma dele é para baixo, ele tem que andar sempre flexionado. E o muar, primeiro você põe ele para cima, inverte ele, para pôr andamento. Até mesmo um perigo dele pular, ele está aqui no alto imobilizado. E depois, com o tempo, com os 90 dias, que se você for voltar para a prova de marcha, você vai enganjar. Enganjar é só posicionamento de cabeça dele com a linha de pescoço alta. Aí você enganja ele. Mas ele primeiro é a doma tradicional, domado alto, para você dominar ele, pôr toada, por respeito. Na doma gaúcha, o cavalo chucro é encilhado sem nunca antes ter tido contato com material de montaria. E normalmente muito pouco contato com pessoas. O ginete monta o animal que corcoveia e tenta derrubar o cavaleiro. É comum usar esporas e chicotes para instigar o animal e assim cansá-lo mais rápido. Quando o animal fica exausto e para de pular, se ensina os comandos de direção e de velocidade. Outros tipos de doma tradicional englobam atividades como laçar o cavalo, derrubá-lo. Isso de peia, por uso prolongado e uso de punição ao invés de uma recompensa. Normalmente, ainda se utilizam muitos elementos da doma tradicional ao se domarem cavalos no Brasil, mesmo quando se usa outro tipo de doma. Hoje você conheceu junto comigo o procedimento da doma tradicional. Amanhã nós vamos voltar, dessa vez para conhecer a doma racional. Até lá, tchau!